Bom, é isso mesmo, e para desvendar tudo que eu sei que você mais gosta, que é a entranha do carro, eu trouxe ele, vice-presidente de engenharia da Volkswagen, Ricardo Plöger, ou Plöger, enfim, o alemão, é alemão? É isso aí, é alemão. É difícil, é difícil. É alemão. E a gente tem algumas dúvidas e algumas histórias que a gente ouviu. A primeira delas, que eu até falei com o Pavone, foi: primeira concepção da picape foi uma plataforma que não é essa, né? Exatamente. Ela nasceu derivada do Thera, e justamente o Thera era para ser o SUV de entrada nosso, e tinha todo um projeto com um escopo focado para ganhar o máximo de sinergia com o desenvolvimento do Thera. Só que a clínica não foi tão bem sucedida, o carro ficou pequeno, o carro ficou clínica pro baixo. pessoal lá da Alemanha? Não, aqui com os nossos clientes. E a gente colocou o carro depois, a gente faz um modelo de proporção, colocamos ele do lado dos principais concorrentes e pegamos o feedback dos clientes e ali tomamos na cabeça. Tomamos na cabeça, mas por isso que eu falei que ele já nasce com um grande desafio, porque a gente queria trazer essa picape agora. Então, com esse feedback, o desafio foi redesenhar em cima de um outro carro, né? E o carro base do doador foi a T-Cross, né? Que trouxe a possibilidade de elevar mais o carro. Ele tem muito mais caráter na frente, ele é muito mais forte, robusto, e foi feito a partir de desenvolvimento, de conceito, no mesmo tempo do projeto como ele iniciou. Né? Não perdemos nenhum milestone de design, são 3, a gente continuou fazendo em tempo recorde isso aí. Tem uma nomenclatura nova, continua sendo MQBA 0? Continua sendo MQBA 0. Mesmo com esse entre-eixos muito maior, porque eu acho que o maior entre-eixos da MQBA 0 tinha sido 265 de Virtus e de T-Cross. Né? Isso aqui está com 2.800. E o tamanho perto dos 4,60? Vamos dizer assim, ela... só coisa que ele não podia dizer. Isso. A gente vai revelar todos esses dados técnicos no lançamento, porque isso também traz um pouquinho a discussão da onde que nós vamos posicionar ele, quem que é o principal concorrente, mas ele cresce, o carro cresce, ele é maior que a Saveiro, e eu acho que ele vai ser um bom compromisso entre os principais concorrentes da picape compacta. Entendi. Agora, a questão de motor que todo mundo fica falando, tal, de São Carlos, tal, a gente sabe que majoritariamente o T200 vai estar nas versões, não sabe da versão Extreme, dizem que pode ser 1.5, enfim, eu sei que você não vai poder falar sobre isso, mas 1.6 na Robust, posso acreditar? E se a gente vai ter motor turbo com câmbio manual? Olha, nós vamos explorar o que o mercado está pedindo. Tá? O bom, por isso que eu falei que essa plataforma traz uma família de motores, e o que a gente fez diferente desse projeto foi, em diferentes milestones, estudar o mercado, chamar o cliente, e em cima disso, perguntar o que eles querem. Então, um motor de entrada vai ser também o que o cliente pediu, que nem o eixo rígido que nós colocamos, porque era o que o cliente pediu. Ali, os estudos que fizemos era exatamente o que o cliente pediu, e o motor, vai ter um segundo motor mais potente, vai trazer o que o cliente também pediu. Entendi. Então são 3 motores ou 2? 2. 2 motores. 2 motores. Agora você me pegou. Bom, eu acho que também deve ter falado sobre confiabilidade, né? É uma coisa que pega um pouco, justamente porque você tem uma líder de mercado que tem motor aspirado e tem o eixo ômega, vamos dizer assim. E eu percebi uma coisa, Ricardo, que eu olhei ali na caçamba, especialmente da versão cabine com 2 lugares e espaço atrás, uma cabine um pouco maior que uma simples, né? Ficou muito grande a caçamba. Era também um pedido para aumentar o volume de caçamba? Total. E, por exemplo, eu tive nesse ano visitando fazendeiros, usineiros e operadores. E a gente conversava quando ia lá, não é só com o dono da fazenda, ele trazia os motoristas para falar com a gente, o gerente da frota para falar com a gente, e a gente, nesse sentido, escutou o que o mercado pediu. E, por exemplo, eles falaram assim, cara, os pallets não são padronizados. Aí eu falei, cara, como assim? Não, porque nas operações as mais diversas, o pallet é adequado, é de madeira, os caras fazem ali de forma rápida. Fala, pô, aqui não cabe na Saveiro. Né? Então a gente ficou pegando essas coisas. É por causa da caixa de roda. É óbvio. Né? E a gente pegou essas coisas e comecei a dizer, vamos nas outras fazendas, usamos nosso time de campo para pegar esse feedback e dimensionar de forma universal. Então hoje eu estou tranquilo dizer que peguei o pallet como exemplo, mas a parte de acessórios também eu não posso falar muito, mas a cabine simples ela é para ter funcionalidade e versatilidade. Então nós vamos ter acessórios focados para
ferramentas específicas. Tem usineiro que quer kit de bombeiro, então vai ter kit de bombeiro. Aí tem kit que o cara quer ter o Starlink integrado dentro do carro, a gente pensou nisso, e assim por diante. Então tem um monte de acessórios desenhados já com o projeto nascendo frente a essas conversas, né? Me diz uma coisa, é a primeira vez que você participa do desenvolvimento de uma picape ou você participou da Amarok também? De picape é a primeira vez. E aí, o que você sentiu de diferente perto do que você já tinha feito? Você morou muitos anos na Alemanha. Isso. Você está com quanto tempo de Volkswagen? 22. 22 anos de Volkswagen, a primeira picape que você faz 20 anos depois, que deve ter começado há 2, 3 anos, enfim. O que você sentiu de diferente? E me diz até, humildemente, o que você aprendeu no desenvolvimento de uma picape? Eu acho que a gente, se parar de aprender, a gente começa é o começo do fim, entendeu? Então, eu gosto de trabalhar na engenharia do produto porque eu estou sempre aprendendo. E são tecnologias novas, são temas novos, são desenvolvimentos novos. E por isso, ter essa curiosidade, ter essa abertura e ter também a humildade de dizer, eu não sei, me explica isso aqui. Isso é fundamental para você poder estar crescendo. A sua pergunta foi o que eu aprendi em relação à picape. Primeiro, e o que você falou assim, como que eu vou bolar isso? Algum desafio que você falou, nem imaginava, e o que você aprendeu, que você falou assim, pô, isso aqui eu vou levar para a vida? Primeiro, e eu vou ser muito sincero, primeiro, o nosso core business na Europa não era picape, e aqui também o nosso produto, o portfólio, boa parte do volume, também com T-Cross, com Nivus, com Terra. Então, a demanda de mercado do picapeiro é outra, né? E essa realidade de fazenda, e quando eu fui lá na fazenda entender onde que o cara entra com a picape, que o cara é pioneiro mesmo. Um dos fazendeiros que a gente visitou lá, a cerca, de uma cerca a outra, era 120 quilômetros. E era um cara que compra, assim, ele compra 200 picapes, 300 picapes, e ele toda hora está tendo que criar coisas novas e chegar em lugares que ainda precisam ser desbravados. E a picape tem que passar por ali. Então essa robustez era algo que eu não achava ser tão essencial. E o grande desafio era, nosso campo de Taubaté, por exemplo, nós temos testes de durabilidade, tudo padrão Volkswagen. E a gente mudou. Então a gente chegou, por exemplo, depois desses feedbacks, fomos lá com trator e começamos a criar condições novas que não estavam dentro do nosso escopo de engenharia. Nós precisamos passar aqui com essa picape. Então criamos novos obstáculos, desafios para otimizar o vão livre, o ângulo de ataque, o ângulo de saída e tal, e não perder a dinâmica, porque quando você aumenta o entre-eixo, coloca um fecho de mola, o eixo rígido com fecho de mola atrás, com os ângulos de ataque que tem uma influência na aerodinâmica, isso tem um impacto na dirigibilidade. E para a Volkswagen isso é crucial. Cara, e a gente adora ter essa dinâmica rápida, essa resposta rápida, esse conforto, a questão da acústica, e o que a gente mexeu ali não foi pouco. Trazer isso de novo para o nível que os carros que hoje a gente tem em série, a gente trabalhou forte, mas hoje eu estou muito sossegado que a gente vai mostrar para vocês em breve, em testes aí, tá exatamente onde a gente quer que ela esteja. Não, e eu queria até te parabenizar, porque tem que ter coragem mesmo para tentar desenvolver algo, um eixo rígido e fecho de mola num carro compacto que nunca tinha sido feito, desde Fusca, Kombi, enfim. E esse foi outro desafio, você perguntou de alguns desafios, né? Porque a gente sempre trabalha com uma estratégia modular. Por quê? Porque o efeito escala traz um custo melhor, então a gente evita ficar desenvolvendo coisas só para um específico produto. E a parte de chassi é módulo puro. Então nós temos eixos traseiros já desenvolvidos. Só que o mercado brasileiro não queria, entendeu? Então a gente tinha que reconhecer que os caras querem isso aí, a gente falou, tá bom, o cliente quer, vamos fazer. Né? E isso aumentou pra caramba a durabilidade, aumentou também a capacidade de carga que nós temos nas caçambas, e nós vamos ser melhor do segmento, tanto na simples como na dupla, por causa desse eixo traseiro. Tanto em volume quanto em carga. Os dois. Bom, é isso aí. Então resta a gente esperar. Em breve a gente vai desvendar um interior, porque também está um segredo de estado esse interior, e dar umas voltinhas na Tucán até o lançamento no primeiro semestre do ano que vem. Ricardo,
Muito obrigado pela Valeu, aula, cara. Obrigado, parabéns não. pelo produto. Quer dizer, não vou dar parabéns ainda que eu não andei. É, Aqui é só quando anda que eu falo assim, ó. tá certo. Fera. Mas eu não tenho dúvida que a fama que precede a Volkswagen e a qualidade dos profissionais que sempre tem na engenharia, eu não tenho dúvida de que vai ser um autêntico Volkswagen, mesmo sendo diferente Sim. de tudo. Vai ser, e a gente está confiante que a gente vai conseguir conquistar esse mercado aí.